Olá, alunos! Aula passada a gente terminou o tópico Gênero e Parentesco e vamos iniciar na página 97 do livro Sociologia Hoje, no tópico Antropologia e História. Esse tópico, a gente vai fazer a introdução hoje, né? Ele fala da relação da história com a antropologia. Quando eu estudo antropologia, automaticamente eu vou me embasar em documentos, eu vou me embasar em algum elemento da história. Até mesmo a filosofia. As ciências humanas em si, elas estão vinculadas. Não tem como eu desvincular o estudo antropológico do estudo historiográfico. Então tem essa relação. Eu posso analisar uma cultura, uma sociedade do passado com base em documentos, com base em relatos, com base em biografias. Eu posso fazer uma análise de um documento, por exemplo, analisar uma lei criada na época da escravidão e falar sobre leis de inclusão, fazer uma relação com o presente, com a antropologia contemporânea, a questão de como a sociedade do presente e do passado elas mudaram, né? E quais os elementos que ainda permanecem, né? Então, nesse sentido, a história é muito importante. Contudo, há uma relação ao longo da história também, da antropologia, a história em si, né? Como a antropologia foi galgando novas formas de estudo, né? Então, esse tópico ele fala sobre isso. Então, logo de início, a gente pode ver, quando a gente estudou no primeiro bimestre, que a gente vai fazer esse link, né, com o primeiro bimestre, conteúdo do primeiro bimestre, os evolucionistas sociais, eles se embasavam praticamente, tudo era justificado com base na história. Então lembra da escala evolutiva que a gente tinha explicado, que tinha selvageria, barbárie e civilização, com base em elementos da tecnologia, né, de armas, por exemplo. A gente acabava classificando uma sociedade em um desses patamares. Então tinha essa relação da hierarquia entre as sociedades, né? A gente tem esse conceito de cultura no singular, a gente explicou isso no primeiro e segundo bimestre. Então eles se embasavam basicamente na história. Já no primeiro bimestre, quando a gente veio falar a respeito da antropologia inglesa, né, os britânicos, os ingleses eles começaram a mudar esse foco de abordagem. Eles percebiam a importância da história, contudo, ele não bastava analisar a história, eles tinham que analisar a sociedade no aqui e no agora. Então, o que a sociedade estava representando como simbologia. Os ingleses buscavam isso. Então, a história é utilizada, mas não para justificar tudo. Já para os franceses, a história tem um fator mais pesado, mais preponderante, né? A respeito da fala de Claude Lévi-Strauss, né, que está na página 97, no primeiro parágrafo ele diz assim, que história, antropologia e história, ambas caminham juntas, né? Porque tanto a antropologia quanto a história, elas estudam outras sociedades em tempos e espaços diferentes, né? Distintos. Então tem essa fala logo no final do parágrafo que diz assim, ó, tratando literalmente, né? Porque eu falei parafraseando aqui, né? Eu vou deixar a frase logo abaixo, o texto com a frase, né? Tá dizendo, o francês Lévi-Strauss, para o francês Lévi-Strauss, a história e a antropologia caminham juntas, já que ambas estudam outras sociedades distintas, tanto no tempo quanto no espaço. Então, assim, quando eu busco através de documentos, eu busco através de biografias, eu busco até mesmo relacionar o tempo de evolução, por assim dizer, né? A gente não está falando de estudos evolucionistas, mas a gente está falando de uma sociedade. Se eu pego uma sociedade para analisar, vamos falar da sociedade brasileira, o que compõe a sociedade brasileira, né? Que era a preocupação de muitos antropólogos no começo do século XX. Então, quem é que forma o povo brasileiro? Quais são as culturas que formam o povo brasileiro? Então, a gente vai analisar o passado da formação do Brasil e o decorrer do desenvolvimento do país, né?
sua economia, suas formas de produção. Vamos falar do período do colonialismo. Então, há essa relação. Então, eu vou buscar na história para analisar. Então, segundo Levi-Strauss, a história é muito importante. Tem um fator de maior relevância em detrimento aos ingleses, né? Os ingleses deixaram um pouco de lado essa questão da história. Mas a história tem um grande papel para a antropologia. E a gente pode falar também a respeito do autor chamado Marshall Sahlins, que ele escreveu um livro chamado Ilhas da História, né? Esse livro conta a história do navegador James Cook, que ele chegou em 1778, desculpem que às vezes eu falo rápido, 1778, no Havaí, né? Quando ele aportou, ele chegou num período que havia uma festividade anual, né? Que era o festejo para o deus Lono, né? Que era um deus estrangeiro que chegava naquele local para tentar conquistar aquele povo, né? Mas que era expulso por um rei havaiano. Então essa questão da história está bem relacionada aí. Olha aí, para os ingleses, era um motivo de conquista. Eles estavam conquistando diferentes ilhas, eles estavam chegando numa ilha nova, então era um momento de conquista. Então a visão da história para eles era diferente. E para os nativos havaianos, quando chegou o estrangeiro, essa questão da história está ligada à mitologia. Esses acontecimentos, essas chegadas na ilha, eles associavam à mitologia, a questão de deuses, né? Então James Cook, o navegador, foi muito bem recebido como um deus estrangeiro, o deus Lono, né? Um deus estrangeiro que chegou ali para conquistar. Aí eles fizeram aquela festividade, que era todo ano tinha essa festividade, coincidiu, né? De o navegador chegar naquele período, né? Cook chegar nesse período. Então eles receberam muito bem, foram tratados como reis, né? Como deuses mesmo. Então ele saiu dali daquela ilha com os estoques abastecidos, com suprimentos para navegar. Contudo, aconteceu de um mastro do navio quebrar. Então, no livro de Marshall Sahlins, fala sobre isso. O mastro principal de navegação ficou estilhaçado, quebrou totalmente. Ele teve que voltar à ilha. Só que, pela mitologia dos havaianos, esse deus ele vinha todo ano e era expulso por um rei havaiano. Então tinha aquelas oferendas, tinha aquela festividade, o deus era recebido e depois ele tinha que ir embora, tinha que ser expulso, né? Então os havaianos não entenderam quando o James Cook chegou de volta lá, sim, voltou, então eles não conseguiram compreender essa relação. O que aconteceu? Houve o conflito. Então, nas páginas 96 e 98, tem a foto tem uma pintura, né, desse período, né? Que ele foi brutalmente assassinado, né? Ele foi assassinado pelos havaianos, porque os havaianos não compreenderam essa relação. Porque ele voltou? É todo ano, então ele foi expulso, ele não pode voltar. Então, baseado na mitologia deles, ele não entendeu, houve esse conflito, né? Os ingleses também não compreenderam, no sentido de que eles viram esse ato como algo de mentes fracas, de mentes instáveis. Então, olha o período, 1778, que foi essa chegada nessa ilha, né? Então, nesse período havia uma abordagem, não existia a antropologia como uma ciência de fato, mas no século XIX os antropólogos começaram a estudar essas navegações, né? Esses navegadores que buscavam conquistar ilhas, conquistar territórios, buscar novos horizontes, né? Então esse conflito que houve, né, acabou gerando
se configurando de uma forma que os ingleses e os europeus que vinham que tentavam conquistar novos territórios viam naquele embate, né, como algo de pessoas que eram atrasadas socialmente, que tinham mentes fracas, que eram um estágio para a evolução da sociedade, não? Então eles tinham aquela visão eurocêntrica, né? Lembra que eu expliquei? Essa visão ocidental, né, de perceber tudo como atrasado, só quem tem cultura são eles. Então havia essa visão do europeu, né, o europeu conquistador. Então a história busca explicar esses fatos. Então, logo de início tinha essa relação. Para um foi visto como algo de uma selvageria, de um ataque bárbaro, né, de um negócio brutal. E para o outro, eles não compreenderam como é que o Deus que foi expulso voltou. Não é o período deles voltarem. Então, houve essa relação. Então, cada cultura tem uma relação com a história diferente. A história, em algumas sociedades, é contada através de narrativas mitológicas. Então, determinados acontecimentos acabam virando fantasia, entre aspas, né? Acabam sendo explicado através de elementos simbólicos através de uma mitologia, né? Então, em ilhas, geralmente chegam navegadores. Então, eles tentavam explicar essa chegada como Deus que chegava ali naquele local. Já para os ingleses, eles viam aquela ilha como uma conquista, né? De buscar territórios. Então, cada sociedade vai ter uma relação com a história diferente. E Marshall Sahlins também criticava essa relação de dicotomia entre história e antropologia, entre passado e presente. Ele dizia que a sociedade não se baseia apenas nos seus elementos históricos. O caminho de uma sociedade não pode se basear apenas em elementos da história. Então ele buscava essa crítica também, dessa relação, né, de dicotomia entre estrutura e história, indivíduo e sociedade. Então ele criticava isso. O indivíduo, segundo ele, faz parte da sociedade. Então não tem como eu separar em duas partes, né? Então ele criticava essa dicotomia. Quer dizer que um indivíduo ele tem um pensamento X, mas a sociedade influencia ele. Um exemplo, né? Lembra do Durkheim? Para Durkheim, a sociedade tem um fator coercitivo sobre esse indivíduo. Já para Max Weber, o indivíduo interage através de ações sociais. Então, cada ação que eu exerço no meio social, cada ação individual é uma ação social, mas o indivíduo ele determina isso. E o conjunto das ações sociais é que regem a sociedade. Então, Marshall Sahlins Marshall Sahlins faz essa crítica com relação a essa dicotomia entre indivíduo e sociedade, estrutura e história. Tem essa relação. Façam a leitura. A atividade de hoje é apenas fazer a leitura da página 97, 98 e comecinho da 99. Então, 97, 98 e comecinho da 99. E parem no tópico antropologia como invenção. Então, a atividade de hoje é apenas uma leitura. Fiquem com Deus e até a próxima aula.